Ufa, gente. Primeiro, obrigado por esperarem até esse momento, né? Já estamos bastante avançados e tivemos um probleminha, mas corrigimos. Acho que passou o dia todo sem dar certo projetar de lá e o problema era o cabo. Então, já fica aí para a organização do FISL trocar o cabo aqui, já foi trocado. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de ciência e vamos falar de KDE. E vamos falar de 3 softwares bastante interessantes do KDE, voltados para todos aqueles que trabalham academicamente ou trabalham em centros de pesquisa com fazer científico, né? Aqui no caso bastante prático de você ler artigos, escrever artigos e gerenciar o material bibliográfico da sua pesquisa, seja em que área for. Mas especial para o pessoal de exatas que adora escrever em linguagem de marcação, utilizando LaTeX e outros mais. Certo? Bem, meu nome é Felipe Saraiva, eu faço doutorado na USP em Engenharia Elétrica e sou um dos desenvolvedores da comunidade KDE, de um software científico chamado Cantor, que é mais ou menos como um IPython, só que desenvolvido em C++, rodando em desktop nativamente, não rodando nos navegadores, né? Qualquer momento vocês podem fazer uma pergunta, fazer alguma colocação. E se quiserem saber mais do software que eu desenvolvo, vocês podem aparecer no stand do KDE. Estamos ali na frente do Hackerspace do Mon. E pode sentar lá conosco e trocar algumas ideias, certo? Bem, primeiro vou fazer aqui uma falazinha sobre o que é o KDE. Depois vamos discutir o que é que os cientistas mais fazem, né? O que é que aquele pessoal mais faz nos seus laboratórios escuros durante a madrugada. E depois vamos passar direto para as ferramentas e principalmente falar sobre qual o diferencial essas ferramentas têm comparados com outras com as mesmas funcionalidades, né? Primeiro discutindo o que é o KDE. De uns anos para cá o KDE entrou num grande debate interno, numa modificação existencial sobre qual é o significado de KDE, né? O que significa, o que era. Bem, nós temos 3 principais produtos desenvolvidos pela comunidade KDE. No caso, nós temos aqui o Plasma 5, que é um ambiente gráfico desktop, que é desenvolvido pelo KDE, mas o KDE não é o Plasma 5. Então, quando você estiver usando o Plasma 5, não diga que você está usando o KDE 5, porque o KDE não é isso, né? O KDE já foi, de fato, o ambiente desktop. A sigla significa isso. Nasceu como COOL, ou K, Desktop Environment, há 21 anos atrás. Fez 21 não, né? 19. 19, isso. Estou pensando já na maioridade penal, algo do tipo assim. Bem, ele nasceu como um ambiente desktop há 19 anos atrás, mas hoje é muito mais que isso, né? O KDE também não é um conjunto de aplicações, que é um dos grandes produtos do KDE, o KDE Applications. Nós temos softwares de diversos tipos para a área de desenvolvimento, para a área de educação, para a área de jogos, games, internet. Não sei nem precisar quantas dezenas, ou talvez uma centena já. Mais de 70, pelo menos. Softwares diferentes desenvolvidos pela comunidade KDE, que são softwares multiplataformas. Você não precisa estar usando o Plasma Desktop para rodar os softwares do KDE. No caso, eu vou mostrar 3 desses softwares, bastante voltados para a área de produção científica, produção de artigos, né? Mas, de fato, o KDE Applications, grande parte deles você pode rodar... Grande parte não, todos eles você pode rodar em qualquer ambiente desktop do Linux, no GNOME, no XFCE, no Mate e outros mais. Pode rodar até em alguns sistemas operacionais proprietários, como o macOS ou Windows. Se você é meio maluco de utilizar esse tipo de sistema operacional, mas não vou julgar você. Mas, enfim, porque isso é algo interessante, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu não uso KDE, mas usa. Você usa o console como seu terminal gráfico, você usa o Ocular para ler PDFs, ou você usa o Kmail como seu cliente de e-mail, mas você está no GNOME, por exemplo, né? Perfeitamente comum, perfeitamente normal, é possível, e você está usando o KDE, sim, né? Mas o KDE não é o conjunto de aplicações, né? E também o KDE não é o Framework 5, que é um conjunto de bibliotecas voltadas para os desenvolvedores Qt utilizarem nas suas aplicações desktop e no futuro, mas no futuro próximo também mobile, né? O KDE é uma comunidade de pessoas, né? Somos nós, né?
meme do início da década passada, né? Essa aqui é a foto do Academy, que é o encontro mundial dos desenvolvedores da comunidade KDE, onde desenvolvedores, artistas, tradutores e tudo mais. Isso foi em Brno, do interior da República Tcheca. Acho que aqui tinha umas 200 pessoas, não sei. Mas a comunidade é muito mais que essas pessoas que estão na foto. E todo mundo que utiliza, desenvolve, contribui, traduz, manda um dinheiro, está no fórum de suporte, todo mundo que participa do KDE é o KDE, certo? Então nós somos uma grande comunidade, uma grande família feliz, que desenvolve 3 grandes produtos, né? O Plasma, o KDE Applications, que pode ser subdividido aí em dezenas de outras aplicações, e o Frameworks, né? Bem, quem quiser saber mais sobre o KDE, ou falar mais sobre o KDE, ou se descobrir como um membro da comunidade KDE, por que não? Novamente, dê um pulinho no nosso stand, ou apareça no nosso encontro comunitário, 10 horas, sexta-feira, na sala 41B. Ok? Mas vamos ao que interessa, vamos ao assunto aqui da palestra. O que os cientistas mais fazem, né? O que é aquele pessoal que trabalha desenvolvendo, o pessoal que trabalha num laboratório misturando produtos químicos, o cara que está lá plantando mudas geneticamente modificadas ou não? O que é que esse pessoal mais faz? O que um cientista mais faz, um pesquisador? O que ele mais faz é ler artigos e escrever alguma coisa, né? Pelo menos na maior parte dos casos, né? Não vamos também generalizar para todo mundo. Mas, por exemplo, na área de pesquisa de desenvolvimento, de qualquer desenvolvimento, meteorísticas, métodos de otimização, redes, o pesquisador ele está lá trabalhando numa linha de pesquisa, normalmente ele está ali tentando pesquisar algo na fronteira do conhecimento daquilo que é a área dele, o estado da arte. Então, o que ele faz é ler muitos artigos, tentar dominar ao máximo ou o estado da arte ou parte do estado da arte e tentar dar um pulo à frente daquilo ali, que seria, de fato, a contribuição científica, né? Então, por exemplo, na área de meteorísticas ou desenvolvimento, o cara não vai para lá para o laboratório passar um dia inteiro escrevendo software e no outro dia vai lá e escreve software, passa um mês escrevendo software. Não, normalmente ele está lendo artigos, está fazendo resumos, está fazendo fichamento de artigos, etc. Ele está se preparando. O momento em que ele vai escrever um software, se você for pegar o plano geral, por exemplo, de um mestrado, de um doutorado, é uma fração bem menor do que o tempo que ele passou lendo. Isso se ele, de fato, quis ali se doar para tentar ali entender o estado da arte, certo? Então, a maior parte do tempo, os cientistas estão lendo e escrevendo alguma coisa, né? E o KDE, ele tem esse slide aqui é um pouquinho sobre o método científico, né? O método científico utilizando o Conks, né? o nosso mascote do KDE. Você passa pela etapa da observação, e na etapa da observação do problema, daquilo que você está estudando, é o momento em que você faz as leituras, em que você se imune conceitualmente sobre aquilo que você está desenvolvendo. A partir do momento que você já tem uma base, que você já conhece o que você está estudando e você tenta contribuir com algo, você vai criar uma hipótese, né? Por exemplo, se for um problema de otimização, você vai pensar, talvez se eu utilizar esse método eu possa encontrar um resultado mais interessante que o estado da arte me entrega, porque esse método tem algumas especificidades que são melhor adaptadas ao problema. Você está criando uma hipótese, você não sabe se isso é verdade, né? E isso vale para todas as demais áreas, em especial ciências e saúde e tal. E aí você parte para a parte da experimentação. É aqui onde você vai desenvolver o software, é aqui onde você vai plantar a árvore e ver se ela se adapta de forma diferente a determinado adubo ou a determinado clima. É aqui onde você vai misturar os elementos químicos e ver se fez algo diferente. Aqui é o momento em que você vai provar, vai colocar a sua hipótese à prova, né? Se deu certo, você publica isso, né? Você tem que divulgar para as pessoas. A ciência não é algo egoísta, egocêntrico, né? De você descobrir o negócio e você é meu, não vou mostrar para ninguém. Volta para o quarto escuro e se tranca lá. Você tem que publicar, você tem que mostrar para os demais, porque é a sua contribuição para o estado da arte, né? Caso dê errado, você tem que refazer suas hipóteses, né? Você tem que corrigir, você tem que voltar a observar,
você tem que voltar a ler, você tem que voltar a discutir, você tem que voltar para tentar reformular a sua hipótese e, quem sabe, dar alguma contribuição, né? O KDE, em especial esses 3 softwares, ele pode contribuir bastante para a etapa de leitura, né, observação, pelo menos nessa parte de leitura, de gerenciamento da leitura, né, e para a parte de produção dos artigos, né, e é isso que nós vamos ver agora. Vamos primeiro falar aqui do Ocular. Que, por sinal, é o software que eu estou usando para fazer a apresentação aqui também. O Ocular, ele é um leitor, ele não é um leitor de PDF, apesar do pessoal imaginar, apesar dele ser tido como um leitor de PDFs, né? Ele é muito mais que isso. O KDE, ele é interessante você ver que isso está presente em diversos softwares. O KDE, ele é desenvolvido de uma maneira arquitetural, que desacopla bastante a parte de views, da parte de models, então e da parte de controle, né? Então, o que você tem normalmente são uma mesma view, que tem um model parecido, mas você tem controles diferentes, você tem backends diferentes para diversas especificidades. No caso, o Ocular, ele é um leitor universal de arquivos. Ele lê arquivos do padrão ODF, ele lê arquivos .txt, ele lê arquivos EPUB. Não é comum você encontrar leitores de EPUB no mundo livre, né? Não é tão comum, pelo menos para desktop. Eu peguei aqui um livro de budismo, .epub aqui, e ele carrega, né? Bem, mas não vou falar sobre budismo aqui. Mas, normalmente, na literatura científica, o que a gente mais tem são PDFs, né? Então, vou abrir aqui um PDF do... Bem, isso aqui não era para ter aparecido agora. Você vê que ele tem uma barra de abas ali, você pode abrir vários PDFs, né? Você tem um zoom bastante interessante na ferramenta. Bem, fica mais interessante se você tem uma figura, né? Que não é o caso desse artigo. Você tem um... Eu estou utilizando aqui na apresentação o próprio Ocular para fazer a apresentação. Você tem esse modo apresentação, né? Exibir apresentação, que permite você utilizar um PDF do seu LaTeX ou da sua outra apresentação sem precisar. Mas o mais interessante para a leitura por fazer científico que o Ocular te permite são anotações. E eu gostaria que... Tem muita gente aqui que usa leitor de PDF para fazer anotações no mundo livre e tal. Eu não sei se o Ocular é o único software que faz isso. Acho que o Evinci não faz, que é o leitor do GNOME, o Utopia Documents também não faz. Eu sei que o único que faz é proprietário, que é o Acrobat, né? Mas o Ocular faz. Você aperta aqui o F6, você aperta aqui o F7. F7 agora não. E você pode realmente fazer marcações aqui de vários tipos, né? E você pode chegar aqui e escrever na anotação. Né? E está aqui. E você tem outros tipos, né? Você pode escrever o seu artigo, mandar para o seu orientador, e o seu orientador chega lá e... Esse aqui já tinha feito, né? E o seu orientador chega lá e escrever aqui. Porque o mais interessante é que o Ocular salva essas anotações. E se você enviar para o seu orientador, se você enviar para o seu coautor, ou outro membro interessado nas anotações do seu artigo, ele vai abrir e as anotações estarão lá, né? Você vem aqui em salvar como. Ele salva aqui.
Bem, é claro que a demonstração aqui fica um pouco, né, porque está no mesmo computador, mas quem quiser pode chegar no stand do KDE e pegar o arquivo que vai estar lá. E você... e bem, se o seu orientador, se o seu coautor usar o Ocular, ele pode ler, mas o mais interessante é que o Ocular salva isso aqui no padrão estabelecido pelo PDF, que é 1.7, como um metadado dentro do PDF. Então, se o seu orientador, porventura, usar um software proprietário que lê anotações, mas que segue o padrão, ele vai conseguir ler isso aqui, certo? E ele vai poder fazer as anotações, mandar para você e o Ocular vai poder abrir também. Claro, se as anotações estiverem do padrão, né? Eu não sei como está o caso do Acrobat, né? E você tem, inclusive, um navegador das revisões, né? Eu fiz 3 anotações ali na página 1. Ele marca aqui quem foi o autor que fez. Você consegue navegar aqui. Deixa eu só fazer uma anotação aqui embaixo. Só para... tem uma anotação esotérica aqui. Anotação aqui. Aí ele deu um aviso que essa anotação, se eu quiser salvar ela no PDF, eu tenho que salvar o arquivo, né? Bem, então, fiz a anotação naquela página ali embaixo. Eu venho aqui, consigo navegar pelas anotações, né? Então isso é muito interessante, principalmente para quem escreve em LaTeX, que a revisão de arquivos LaTeX é bem complicada, né? Você não sabe se você faz a revisão direto no PDF, se você faz no código com um certo tipo de comentário diferente. Mas, enfim, esse aqui é o Ocular, bastante voltado para as nossas necessidades de leitura, de revisão de texto e mais. E vamos agora aqui para o editor LaTeX, para o Caio. Bem, nós temos diversos editores de LaTeX também no mundo proprietário e no mundo livre também, né? Mas o Kyle, ele é bastante interessante porque ele te entrega um monte de ferramentas providas pelo KTest Editor. KTest Editor é esse visual aqui, esse view provido pelo KDE, é uma biblioteca do KDE que é utilizada no Kyle, é utilizada no Kate, é utilizada no Kawrite, e é utilizada no Cantor, é utilizada em diversos lugares onde você precisa de um editor de texto e você não quer escrever ele do zero. Você vai lá, coloca o include lá no seu código C++, declara, faz a declaração da classe, instancia lá o objeto e pronto. Você vai ter o KTest Editor que te entrega tudo isso, te entrega essa barra de rolagem com miniatura do código, né, do que está escrito, te entrega o destaque de sintaxe, você vê aqui, por exemplo, tem um label aqui, tem um negocinho aqui dentro, te entrega codificações aqui de diversos tipos, o TF8 e outros mais, 10 minutos. Bem, destaques de sintaxe de diversos tipos, mas o mais interessante aqui para o nosso caso são os dicionários, né? Tem vários dicionários aqui, deixa só eu... Ortografia, alterar dicionário, porque meu dicionário está em português, mas o texto está em inglês, né? Vai? Não foi? Aqui. É que às vezes você dá um errinho ali de ortografia na palavra, mas você tem um dicionário para ir seguindo. O Caio te entrega diversas coisas aqui desse lado, que são os assistentes. Deixa eu abrir aqui. Você tem aqui assistentes de projeto, quando você tem um arquivo com um projeto LaTeX com diversos arquivos, no caso uma tese, por exemplo, que você... cada capítulo você escreve um arquivo diferente, que no caso a gente só tem o projeto mesmo e a bibliografia, né? Se você tem dúvida sobre
aquele símbolo matemático, né? Pô, como é que é aquele símbolo matemático lá? Você consegue, o Caio ele tem um navegador de símbolos matemáticos. Você procura aqui qual é o que você quer usar e você vai lá e apenas dá 2 cliques aqui. Espera aí, deixa eu botar um negócio mais visível aqui, né? Vem aqui, dá um clique, outro clique. E aí ele sempre vai... E aí você não precisa decorar todos os códigos para todos os símbolos matemáticos existentes, né? Você tem um navegador de estrutura bastante interessante. Você vai declarando seções, declarando figuras, declarando tabelas, e ele vai mostrando aqui e você consegue navegar entre elas apenas clicando aqui do lado, né? Mas o mais interessante também são os assistentes que geram estruturas para você. Por exemplo, você quer uma tabela. A gente sabe que tabela em LaTeX é um saco, né? Aqui tem um exemplo de tabela. Cadê? Pronto. Você tem essa tabela LaTeX aqui, onde cada elemento teve que ser colocado manualmente e depois tem que colocar um separador para cada célula da tabela, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela que pode ter sido gerada por um código meu, né? Um resultado de alguma coisa, e eu quero colocar isso no LaTeX, né? Como é que eu faria manualmente? Eu teria que ir lá em cada entradinha dessa, colocar um símbolo para dividir cada célula, em cada final de linha colocar um símbolo para dividir a linha. O que eu vou fazer aqui? O que o Caio me permite fazer? Ele permite que eu selecione aqui, lá no Caio, vou colocar aqui para ficar visível. Vem aqui em assistente, tem diversos assistentes aqui, tabela, vem aqui. Está aqui como se fosse o nome da coluna, né? Eu venho e apenas dou um Ctrl V aqui, pronto. Eu dei o Ctrl C lá no editor de texto, dei o Ctrl V aqui, ele já colocou aqui. Bem, mas eu quero que a tabela seja centralizada, eu quero que o nome das colunas sejam negrito. Eu poderia adicionar colunas, adicionar linhas, etc. Dou um OK aqui, gerou a tabela aqui, venho, compilo o artigo. Está aqui, né? Bastante simples, né? Nunca foi tão simples fazer uma tabela em LaTeX. Bem, e o Caio também te entrega muitas outras coisas, né? Você pode configurar aqui, como eu disse, né? É bastante 5 minutos. Como eu disse, é bastante interessante. Os softwares do KDE são bastante modularizados, então o Caio ele compila tanto em PDF LaTeX como PDF Text, Tex e outros mais, e bibliotecas, você consegue configurar isso tudo aqui. E vamos para o nosso último software. Que é o KBibTeX, que é o gerenciador de referências. Bem, eu vou passar muito rápido por esse, apesar de ele ser um software bastante interessante, mas convido todo mundo a ir no stand. Tive alguns contratempos aqui, né? Não foi culpa minha, eu juro. Mas, bem, o que o KBibTeX faz é gerenciar as suas citações BibTeX, né? O mais interessante é que ele tem uma busca de citações e que serve, inclusive, como o seu primeiro levantamento bibliográfico. Você pode chegar aqui, isso aqui é um engine, esse aqui é um buscador, você tem diversas engines aqui, você pode configurar para ele buscar na CM, né, que é a Sociedade de Computação lá dos Estados Unidos, né?
ArcVX, Explorer, Google Scholar, JSTOR, Spring, etc. E você faz buscas aqui, você pode fazer buscas direto por título, autor. Você faz a busca e ela aparece aqui. Como eu estou desconectado, não vai dar para fazer a busca, mas vocês podem acreditar que acontece. E quando você faz a busca, ele lista aqui os elementos e você consegue importá-los direto para a sua base de dados. Mas o mais interessante é que essa base de dados ela não é salva no ponto .SQLite, no banco de dados, ela é salva num arquivo .bib, que é o arquivo padrão para você trabalhar com referências bibliográficas, né? Você consegue... Você tem aqui o código bruto do BibTeX, mas ele divide direitinho para você ir editando caso precise, né? Então, título do livro, autores, né? Dados da publicação, como ano, etc. Normalmente, quando o KBibTeX busca nas bases de dados, quando você importa, ele já importa com isso aqui tudo direitinho, né? Mas se você pega do Google Scholar, às vezes tem as coisas meio esquisitas lá, e você quer editar e deixar tudo nos trinks, você pode fazer isso com o KBibTeX, né? Resumo. Isso aqui é interessante porque você consegue dizer... você consegue adicionar aqui no BibTeX um arquivo do PDF do artigo, ou qualquer outro PDF, ou qualquer outro arquivo que tem alguma relação com essa citação, na própria citação, e você consegue invocá-la a partir daqui. O que está aqui ele tem três, né? O site do I3 Explorer, um DOI do artigo, e aqui o artigo no meu computador, né? Vou só mostrar isso aqui funcionando. E o mais interessante é que você pode adicionar campos. Por exemplo, esse artigo aqui, você pode fazer um fichamento do artigo, né? Por exemplo, esse artigo aqui tem alguns casos interessantes de testes que eu posso utilizar na minha pesquisa e tal. Você vem e escreve aqui. Aí você tem um monte de citações. Você quer buscar aquelas que têm os exemplos que você quer trabalhar. Você pode fazer uma busca ali, nesse campo aqui, que te indica, né? Vou só mostrar ele aqui abrindo o arquivo. View Documents. Aí ele diz nos locais ou nos externos, né? Eu vi no local aqui. E ele abre o artigo. Certo? Bem, o KBibTeX e o Kyle, eles estão agora sendo portados para o Framework 5 e Qt5, então eles vão ficar bastante interessantes, ainda melhores mais para frente, né? Principalmente em termos do software ser multiplataforma, do software rodar em outros sistemas operacionais. Mas todos eles já funcionam muito bem no Linux, já funcionam, vocês viram aqui demonstrações ao vivo, né? Eles estão disponíveis nas principais distribuições, então você pode procurar lá no seu gerenciador de pacote favorito, que com certeza vai estar lá. O Kyle e o KBibTeX, eles começaram fora do KDE, mas hoje eles já migraram para dentro da estrutura do KDE e eles são softwares KDE mesmo. Então é isso, eu agradeço e espero que essas ferramentas entrem aí na avaliação de vocês quando forem escrever o próximo artigo da vida de vocês. É isso. Obrigado. Perguntas? Eu mandei lá no... Mas se precisar de novo... Olá. Eu usei o Kyle há um tempo atrás e acabei migrando para o Gumi porque ele me ofereceu um recurso que na hora eu não encontrei no Kyle, que era mostrar em tempo de digital o meu texto, ele compilado já, o meu PDF do lado. Eu teria esse recurso no Kyle ou eu que não achei? Esse é um dos recursos mais pedidos para o Kyle e está em desenvolvimento. Eu acho que na versão que vai sair com Qt5 e Framework 5, que deve sair em um mês, mais ou menos, acho que já vai estar disponível. Mas sim, essa é uma das funcionalidades mais pedidas e o pessoal desenvolve lá. Se você tiver curiosidade de ir no repositório, tem um branch lá que é exatamente isso, é Preview, o nome da funcionalidade. Mas sim, o pessoal está trabalhando nela. Ok?
Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, contatos e no estande do KDE.